Fala, DS! Tudo bem? Eu sou Juliane Chagas e hoje eu vou mostrar como que a gente pode colocar porcentagem no gráfico de barras no Excel. A gente que lida com dados, a gente precisa saber mostrar esses dados de maneira adequada e que façam sentido para as pessoas interessadas em ver esses dados. Só que nem sempre isso é tão fácil, seja porque a ferramenta que a gente está usando tem algumas limitações ou porque o dado ele pode ser muito complexo. Mas hoje eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso colocando porcentagem em gráfico de barras no Excel. Vamos lá? Eu tenho aqui uma tabela com produtos e valores, onde cada valor corresponde ao total vendido para cada produto. E eu quero organizar essas informações em um gráfico mostrando o percentual de cada item. Para isso, eu posso selecionar esse intervalo de células, clicando e arrastando entre eles, selecionei tudo. Agora eu posso vir em inserir e aqui tem opções para inserção de gráfico. Aqui tem uma opção para inserir um gráfico de pizza. Eu cliquei em inserir um gráfico de pizza. Aqui do lado tem algumas opções para personalizar ele. Tem aqui esse pincelzinho. Se eu clicar nele e passar o mouse em cima, ele já mostra outras opções de formatação do gráfico. Inclusive, uma delas tem aqui o percentual. Mas digamos que eu quero trabalhar com esse gráfico aqui, sem personalizar o estilo dele. Eu posso também vir aqui no mais. Eu posso até tirar o título dele. E aqui tem outras opções. Rótulos de dados. Se eu clicar aqui, ele já mostra o valor de cada um dos itens. Só que eu não quero o valor em moeda. Eu quero o valor em percentual, né? Então aqui aparece uma opção a mais. Tem uma setinha. E aqui abre opções. E uma delas é justamente mais opções. Clicou em mais opções, abriu esse monte de caixa de seleção. E uma delas é justamente porcentagem, que é o que a gente quer. Só que está mostrando tanto o valor como o número da porcentagem. Se eu não quiser mostrar o valor em reais que foi vendido, é só desmarcar aqui o valor. E pronto. Esse gráfico de pizza, ele já faz o que a gente quer. Ele mostra o percentual para cada item. Só que vamos supor que em vez de uma tabela como essa, agora a gente tem que trabalhar com uma tabela como essa, que tem bem mais informações, né? Ó, só que fica confuso a gente colocar essas informações num gráfico de pizza, porque tem muitas informações, tem muitas seções, ela fica muito dividida, é difícil de ver. Nessa situação, é melhor fazer um gráfico de barras ou de colunas. Para isso, vamos criar um novo gráfico. O intervalo aqui já está selecionado, clique em inserir, e aqui tem a opção de gráfico de colunas ou de barras. Eu vou criar o de barras primeiro. Beleza, gráfico de barras criado. Agora vamos colocar aqueles rótulos. Clicando em mais, eu vou remover o título dele. E aqui tem rótulos de dados. Só que apareceu o valor em moeda, eu quero a porcentagem. Então, mais opções. E aqui tem um problema, porque não tem a opção de porcentagem. Então, a gente vai ter que colocar essa opção, os valores das porcentagens manualmente, de outra maneira. Não vai dar para fazer do jeito que a gente fez quando foi feito o gráfico de pizza. Então, vamos recomeçar a criação desse gráfico. Vou começar do zero de novo. Para isso, eu vou ter que colocar os valores das porcentagens aqui na coluna C. Eu vou gerar uma fórmula que vai calcular o valor da porcentagem que vai ser usado no gráfico depois. A fórmula pode ser igual essa célula dividido pela soma de todos esses valores, que vai dar a porcentagem. Para isso, a fórmula vai ser soma, abre e fecha parênteses, e eu seleciono esse intervalo aqui. Lembrando que esse intervalo tem que ser travado, então aperto o F4 e já coloco o cifrão aqui, antes de cada letra e antes de cada número. Agora sim, eu posso arrastar essa fórmula para as linhas de baixo. Eu formato eles com porcentagem e eu posso também colocar mais casas decimais. Agora sim, vamos criar o gráfico de barras. Seleciona somente os dados que eu quero colocar no gráfico, os dados de valor e de produto. E vamos em inserir.
e gráfico de barras. Aqui o gráfico já foi criado. Vamos na opção mais, rótulos de dados, mais opções. Para usar essas porcentagens, eu venho em valor a partir das células. Ele vai me deixar escolher qual intervalo de células que vai ser os valores que vão aparecer no rótulos. Então eu seleciono aqui. E agora sim, esses valores dessas colunas que eu selecionei serão usados como os rótulos. Só que o valor em moeda também está aparecendo, porque aqui está marcado valor. Se eu desmarcar, vai aparecer só a porcentagem. E para ficar uma visualização melhor, eu seleciono aqui embaixo, que tem essa legenda que está sobreposta, e eu posso deletar ela. Pronto, que já ficou melhor, né? Vamos criar agora um gráfico de colunas, só que dessa vez eu quero que o valor das legendas seja o valor em real. Só que o valor em real ele está muito extenso, porque tem o cifrão e tem o espaço e é um valor grande, porque os valores passam de 1000. Vai ficar ruim no gráfico, porque as colunas estão uma do lado da outra, o valor de uma coluna vai acabar sobrescrevendo o valor da coluna do lado e não vai ficar legal. O ideal é que a gente consiga, então, simplificar esses valores aqui, dar uma abreviada neles. A gente pode fazer uma fórmula que exiba o valor 1,8K, em vez desse valor extenso aqui. Então, vamos fazer. Vou escolher esse gráfico, e a fórmula que a gente vai criar vai juntar partes de um texto para formar esse valor que a gente quer. Então, eu abro aspas, o R e o cifrão, espaço, fecho aspas. E aí eu coloco esse sinal de E, o E comercial, essa célula, dividido por 1000, para gerar justamente o valor de 1,8, e mais um E, e aí o K. Assim ficou abreviado. Eu arrasto para as outras linhas, e esse é o valor que a gente vai usar no gráfico. Então, vamos criar o gráfico então. Seleciona essas células aqui, produto e valor, inserir, gráfico de coluna. Para configurar ele, eu venho no mais, eu removo o título dele, rótulos de dados, clico em mais opções. Aí eu vou usar o valor a partir das células, que é justamente esses valores que eu acabei de gerar aqui. Eu dou um OK e desmarco essa caixinha de valor, porque eu quero exibir apenas o valor que eu criei. Só que ainda assim, aqui ele sobrescreveu o valor dessas duas colunas. Eu posso clicar em cima delas, clicar com o botão direito e vir na opção fonte. E eu posso diminuir, colocar 7. Tamanho 7, vamos ver se melhora. Deu uma melhorada, mas ainda não está perfeito. Só que se a gente arrastar um pouquinho o gráfico, as colunas já se afastam e pronto. Agora o nome delas aqui, o valor, não está uma em cima da outra. Desse gráfico aqui dá para fazer mais uma alteração. Dá para também colocar esses valores em porcentagem aqui na parte de baixo. Para isso a gente vai precisar duplicar as colunas. Então clica sobre uma delas, copia e cola e assim as colunas vão ser duplicadas. A gente clica nas colunas laranjas, então a gente vai precisar fazer a mesma coisa, clicar sobre o mais, rótulos de dados, mais opções. Valor a partir das células e vamos selecionar aqui então as células das porcentagens e dar um OK. Desmarca a opção de valor e descendo aqui embaixo a gente coloca a opção base interna. Elas também estão com as letras muito grandes. Então a gente clica no botão direito e vem em fonte e coloca tamanho 7. Ficou um tamanho bom.
Só que agora a gente está com duas colunas e a gente só quer uma. Então, a gente pode deixar uma coluna em cima da outra. Então, para isso, a gente clica sobre uma das colunas. No caso, eu vou manter a coluna azul. Cliquei. Eu venho aqui do lado, opções de série, sobreposição de séries. E eu coloco 100%. Assim, a coluna azul sobrescreveu, ficou por cima da coluna laranja. Aqui embaixo está exibindo a porcentagem e aqui em cima o valor em real. E esse foi mais um vídeo do canal. Já deixa o like, comenta aí se você tem outra ideia de outros truques envolvendo visualização de dados e Excel. Até mais!